Vasco e Palmeiras em Brasília, a atualização do boletim médico e um pouco sobre o jogo treino realizado no CT Moacir Barbosa nessa semana. Essa e outras notícias você confere aqui no Giro da Rodada do Analisa Vasco. Saudações vascaínas, eu sou o Joaquim do Analisa Vasco e hoje eu tô aqui para trazer algumas informações que saíram no final da semana passada e no início dessa semana. Vamos começar falando sobre a atualização do boletim médico do Vasco da Gama. O Vasco tem 7 jogadores com alguns problemas físicos, outros ainda se recuperando de lesões graves, mas outros que já fazem parte de treinos com o grupo durante essa semana. Vamos começar pelo Tietê, após o ligamento colateral do medial do joelho direito. Pelo nome já dá para ver que é uma lesão bem complicada. O atleta vem se recuperando bem e a expectativa é que ele já começasse essa semana treinando com o grupo. O Estrela, que já realiza treinos com o grupo apenas com uma restrição de volume, ele ainda necessita ganhar um pouco de força na perna operada. Por isso ele alterna entre os treinos de campo e os treinos de academia. O nosso querido Watson, ele segue em evolução, aumentando os volumes de treino com o grupo, ganhando condicionamento e até fez parte do jogo treino realizado no CT esses dias, que eu vou falar um pouco mais pra frente para vocês. E o nosso DVD, que acabou infelizmente sofrendo uma lesão ano passado de LCA, uma lesão muito complicada que recentemente tivemos vários jogadores sofrendo isso, com o Jair, com o Paulinho, até no rival, tiveram jogadores sofrendo com LCA. Ele evolui muito bem no tratamento pós-cirúrgico e vem apresentando ótimos resultados em todos os testes que foram realizados até agora. O Coutinho segue em fase avançada de reabilitação e a expectativa era que ontem, segunda-feira, ele já tivesse integrado ao grupo. O Léo Jardim se queixou bastante de dores no joelho e acabou semana passada passando por um tratamento para poder recuperar dessa lesão. Mas com o início da semana, o atleta já voltou ao treino normal com o grupo e provavelmente já está 100% apto e deve ir para o jogo sim contra o Santos no final dessa semana, no domingo. E o Alex Teixeira apresentou um quadro de conjuntivite. O atleta foi medicado e segue em recuperação em casa, orientado pelo DESP. Agora vamos falar sobre a grande polêmica da semana, que foi a venda do mando entre Vasco e Palmeiras para o Mané Garrincha em Brasília. A decisão de levar o jogo para lá tem um motivo claro, segundo a gestão, que é aumentar a arrecadação. Além disso, a logística, o calendário e o momento do time influenciam na decisão. A diretoria justificou a escolha com um equilíbrio entre a receita e o desempenho esportivo. Diferente da última venda do jogo entre Vasco e Palmeiras no Brasileiro do ano passado, a atual gestão deixou claro que a venda foi feita por critérios e reforça que São Januário, com a sua possível reforma, será fundamental para esse tipo de prática ser extinta. A gente sabe que o Vasco não tem um estádio hoje que comporte 30, 40, 50 mil pessoas, e com isso a gente também sabe que a nossa renda nunca é tão boa quanto os de outros times que não precisam vender o mando frequentemente, igual o Vasco vem fazendo. E agora uma opinião aqui, partindo de mim nesse vídeo, é que já tem mais de 10 jogos, muito mais de 10 jogos que o Vasco não consegue vencer do Palmeiras. Já tem 5 anos que o Vasco não joga contra o Palmeiras em São Januário. O último jogo deles foi em 2020, ainda na pandemia. Então fica esse questionamento do porquê, já que a gente está ganhando, por que não se escorar, como sempre, na nossa torcida, no nosso caldeirão, na nossa casa, que sempre foi crucial para o Vasco tentar se manter nesses últimos anos na Série A, tentar conquistar resultados na marra, como foi ano passado. Lembrando que ano passado o Vasco, por pouco, não ficou numa situação bem pior, teve até certa tranquilidade no Campeonato Brasileiro por conta dos seus jogos em casa, tanto contra times grandes quanto times pequenos. Então fica esse questionamento do porquê que a diretoria continua insistindo em vender esses jogos grandes, que o Vasco poderia até ter uma chance jogando em casa, continua vendendo esses jogos para fora. E agora vamos falar sobre o jogo treino realizado no sábado, dia 22, lá no CT Moacir Barbosa. O Vasco venceu o Boa Vista com gols marcados por Esforça e Payet. O jogo contra o Boa Vista foi realizado em 2 tempos de 30 minutos e um de 45 minutos. A grande novidade foi o Souza, de segundo volante, ao lado do Diogo Moura. Acho que foi uma grande surpresa para todo mundo que acompanhou o jogo treino contra o Boa Vista. O Vasco veio a campo com Daniel Fusato no lugar de Léo Jardim, com dores no joelho que eu tinha informado mais cedo. Paulo Henrique, João Vitor, Maurício Lemos e Piton, Hugo Moura, Souza, Garré, Nuno, Ryan e Verratti. Esse foi o primeiro time que começou as atividades. A melhor notícia no jogo treino foi a volta do Watson, recuperado de uma lesão, recuperado nem tanto, quase recuperado de uma lesão, e a gente espera muito que ele esteja apto para jogar contra o Santos nesse domingo, que vai ser um jogo muito difícil. A gente precisa da volta do nosso ponta direita. E como apurado pelo GE Globo, a estratégia que a comissão técnica visava começar o jogo treino com o Souza não funcionou.
Eles tentavam utilizar o Souza como terceiro zagueiro quando o Vasco tinha a posse de bola para liberar um pouco as laterais. Mas o time realmente só foi melhorar no segundo tempo, quando em outra formação o meio-campo foi preenchido por Paulinho e Sforza. Então, galera, essas foram as notícias que eu trouxe para vocês aqui, que aconteceram no final da semana passada e no início dessa semana. Então, prestem bastante atenção. Se inscrevam aqui no canal da Analisa Vasco, ativem os sininhos para chegar notificações para vocês de todos os vídeos que a gente postar e sigam a gente em todas as redes sociais. Estamos presentes no Twitter, Instagram, Blue Sky, Threads, em qualquer rede social que você estiver aí no seu celular, tá bom? Se inscreve aí, deixa o like, comenta, manda para todo mundo, compartilhe para seus amigos e até o próximo vídeo. Saudações vascaínas, galera. Valeu!